do que aconteceu com, infelizmente, deixar bem claro, com o vice-prefeito de São Vicente, com o nosso Júnior. Amigo meu, sempre tive uma boa relação, continuo tendo uma boa relação com ele, mas houve uma demanda profissional e onde dentro do próprio processo ele disse que sim, fez aquele procedimento irregular de não recolhimento de FGTS, de INSS, e saiu aí nas principais blogs e da região também. Ontem saiu também no blog do Magno Martins, que tem uma repercussão em todo o estado de Pernambuco, em todo o estado de Pernambuco, sobre isso. Né? Ele foi condenado pela justiça, tem direito a recorrer, Dentro do próprio processo, ele disse que foi, eu estava lendo o processo, eu li o processo para não falar bobagem, que realmente cometeu esse ato falho. Nessa vida cotidiana, a gente tem que deixar bem claro, quem não errou ainda vai nascer. Quem não errou ainda vai nascer. Entretanto, isso aí é a vida profissional dele. Ele vai ter que se recompor, né? Pagar o que tem que ser pago, né? Essa questão da justiça, muitas vezes a extrapolação também do seu direito, naquilo que tiver dentro do seu direito de defesa, ele vai atrás com seus advogados, não há sombra de dúvida, mas eu quero separar isso, deixar bem claro que ele continua sendo para mim um menino de bem, um menino digno, já cheguei a estudar com ele, irmão de Arthur, e hoje está como vice-prefeito, que foi convidado pelo prefeito atual, Marconi Santos. Tinha dois caminhos políticos para. E aí é uma opinião, ele pode pensar que não, e pode até fazer uma crítica contra mim. Mas não tem problema. Mas a gente tem que expor a verdade. Nesse momento agora, para ter altivez na sua defesa, ele teria, e também não contaminar o processo político da administração do próprio prefeito, ele teria dois caminhos. Ou ele pedir uma licença para se defender até o final do processo, ou ele poderia também renunciar o cargo de vice-prefeito. Porque quer queira, quer não, nós observamos claramente que há sim uma maculação da sua personificação como vice-prefeito, da sua personificação, deixar bem claro. Ele como vice-prefeito, estando dentro daquele ato de composição entre prefeito e vice-prefeito, que foi convocado pelo prefeito atual Marcones, e onde ele se mostrou, né, se mostrou para a população que era um vice-prefeito, uma pessoa que poderia sim ter a capacidade de atuar. Então, tem aquela convicção. Você tem que realmente ser, e não dizer que é. Eu sou, mas você prova que ser, prova que realmente é. A sua conduta, o que é que estou falando entre o ser e o que é ser, daquilo que pode ser, daquele que pode dizer, olha, eu sou desse jeito, mas suas práticas estão em conformidade, então, no mínimo, houve aí uma ausência de decoro. Uma ausência de decoro grave. Então, o que é que a gente diz aqui? O que a gente analisa com muita tranquilidade, sem estar aqui apontando erro, sem estar aqui querendo fazer aqui um grande circo para tirar proveito político. Não, não é isso. E a gente tem que ter esse equilíbrio, para que dê uma resposta à sociedade vicentina, dê uma resposta à comunidade do nosso município, e olha, aconteceu isso comigo, ou no mínimo, dar uma declaração por escrito, fazer uma carta aberta à população, afinal de contas, ele é o vice-prefeito do município. Afinal de contas, ele exerce, né, um cargo político, público, como vice-prefeito do município. Então, seria dois caminhos. Ou se afastar, pedir uma licença para se recompor dentro das suas defesas, da sua personificação profissional, para que não seja maculado dentro do processo administrativo, político e público. Porque isso é uma situação desagradável, não há sombra de dúvida. Todos já passaram por isso, num momento ou de outro, é ruim. Eu já passei por questão de processo, né? Eu sempre digo, o que tem de processo eu defendendo e me defendendo pelo que a gente faz, e a gente busca
ser inocentado, buscar os direitos na justiça, isso não é problema nenhum. Não deixar de dizer que isso é uma situação grave. Que isso é uma situação grave. E nesse processo de uma situação grave, para que dê uma satisfação, para que haja uma satisfação clara à população de São Vicente, daqueles que acreditaram, que entenderam que a convocação do prefeito, ele chamando como vice, era uma boa convocação, né, dentro do decoro parlamentar, né, dentro de um cara transparente, de um cara tranquilo, que poderia se até se almejava também ser outra coisa, dar um passo mais largo dentro do processo político, isso fica maculado. Isso fica maculado. Então seria muito mais digno dizer assim, peraí, vou tirar a licença, eu vou renunciar como vice-prefeito. Porque uma atitude dessa, aí eu estou falando dentro da perspectiva política pública. Dentro da perspectiva política pública. Né? Uma questão processual dessa macula sim o processo da personificação pública de qualquer pessoa que estiver dentro. Né? Se eu estivesse no lugar dele, seria horrível também. Mas a gente tem que, pelo menos, dar uma satisfação à população. Não pode ficar em silêncio, não. Dizer alguma coisa. Tem que sim. Aconteceu isso dessa forma, né? A justiça me condenou nesse processo. Eu vou aqui me afastar, tirar um processo de licença, até mostrar que eu sou inocente dentro desse processo que foi julgado. Desse processo que foi julgado. Né? Naquele primeiro momento ali, de primeira instância. Então, esse, com muito equilíbrio, com muita tranquilidade. É essa atitude que o vice-prefeito deveria tomar, para que não macule a administração do prefeito. De qualquer maneira, o prefeito fez a coligação, chamou, né, porque vice é convocado, chamou para ser vice, né? Então isso macula, sim, publicamente e politicamente a administração. Não tenha sombra de dúvida. Né? Então, o vice-prefeito tem agora, por responsabilidade, e aí a gente deixa muito aqui aberto os microfones da nossa rádio, se ele quiser se reportar conosco, conversar conosco. Né? Ele é um cara tranquilo, dizer o que aconteceu, até para dar uma satisfação à população. Mas a população quer saber o que realmente aconteceu, para não ficar de tanta boataria ali, inventando até coisas que não tem nada a ver. Então, essa é uma atitude equilibrada. Ele agora é uma pessoa pública. Se ele não tivesse no setor público, se ele não tivesse com um cargo de vice-prefeito, ele não precisava estar dando satisfação a ninguém. Ele tinha que se defender na justiça e acabou. Mas hoje não. Quando se acontecer alguma coisa por mim, eu tenho que dar alguma satisfação. Né? Que seja ruim, que seja bom, a gente tem que falar alguma coisa. Então, a gente está atento às demandas que acontecem em São Vicente também. Então, é lamentável o que aconteceu. É lamentável. Ele tem o direito a se defender. Não estamos aqui para julgar, mas ele tem que ter a sensibilidade que hoje ele é uma personificação pública e deveria tomar alguma atitude. O que não pode é ficar nessa inércia, nesse silêncio que só faz dificultar ainda mais a sua situação perante a opinião pública. É esse meu entendimento, essa é a minha opinião, falando com muita tranquilidade. Quem não errou ainda, um dia vai errar. Aquele que não errou ainda, não nasceu. O que não podemos é também estar jogando o dedo e acusando de maneira muitas vezes severa. Mas temos que escutar o outro lado das coisas. Agora, dentro do processo político, dentro do processo do cargo que ele exerce, repito, ele deveria tomar 2 atitudes, ou uma ou outra. E pode ser até 3. Eu nem vou me afastar, eu vou ficar aqui, mas vou aqui dar uma declaração à população. Para que, de fato, o que foi que houve? A população precisa, sim, ter uma resposta para que deixe bem claro. Ou ele pediu uma licença como vice-prefeito, pediu uma licença do vice-prefeito para responder à justiça e mostrar, né? E mostrar que houve alguns erros ali, não é verdade? Erros legais dentro do seu processo, que não foi bem daquela forma, ou se vê que não tem condições, até renunciar, que seria o mais drástico. Mas o que não pode é ficar nesse processo de inércia e não dar uma resposta à população.